uma grande conferência. Bom, vamos lá. Saudações acadêmicas a todos que, neste momento, já estão presentes aqui neste evento, nesta conferência. Também saudações àqueles que, mais à frente, em outro dia, seja da manhã, da tarde ou da noite, irá acompanhar, irá ter acesso ao conteúdo deste nosso encontro, onde temos hoje a grata satisfação, aqui na Rede Internacional de Filosofia Ecológica Integral, de receber um grande pensador, que, inclusive, se compreende como um eu esqueci o termo, mas vamos saber, um comunicador, isto, um comunicador. E vamos, inclusive, compreender o porquê desta autoidentificação muito relevante, sobretudo do ponto de vista de atuação na defesa dos direitos da Mãe Terra. Então, aqui na Rede Internacional de Filosofia Ecológica Integral, recebemos o conferencista Iremar Antônio Ferreira, que é graduado em História e mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente. É educomunicador, socioambiental, membro do Instituto Madeira Vivo e do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, articulador do Convida, que é o Comitê Defensor de la Vida Amazônica em la Cuenca del Rio Madeira. Então, além de outras articulações, de participação também em outros fóruns, então nós estamos diante de um grande pensador, também com uma vertente prática e teórica, dialoga em várias dimensões e circula, inclusive, em vários fóruns, como já adiantei. O tema da nossa palestra hoje é necessário da Mãe Terra. Então, aqui estamos nós. Deixo ao professor Iremar os meus melhores cumprimentos de saúde e paz. E já adianto desde logo, professor Iremar, estamos sequiosos para ouvi-lo. Na sequência, estará na mediação deste evento a nossa extraordinária professora Cláudia Chesini, que temos o privilégio de desfrutar da amizade e também de momentos de diálogo acerca dos temas relacionados aqui ao interesse da rede. Professor Iremar, seja muito bem-vindo. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Quem sabe acompanha de onde está cantando. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Que maravilha chegar até esse espaço, apesar das janelinhas, entrar em muitas casas e, quem sabe, a gente também ocupar um pedacinho do coração de cada um e de cada uma, né, nesse processo de troca. Agradeço a acolhida, em nome do professor Ivan,
Cláudia, Humberto, toda a equipe, ao professor Joseni, né, Detoni, que fez o contato. Eu estou chegando aqui da beira do Rio Madeira, Porto Velho, região de fronteira com a Bolívia, aí é ser país vizinho por onde eu caminho. Então, bom dia, Purangaara, Nhengatu, bom dia em português, buenos dias a los hermanos e hermanas de língua latina, não? Então, é uma satisfação chegar nesse momento, nessa rede, né? E em rede a gente se sente melhor, né? Se sente mais forte, né? Porque a rede por si só é o entrelaçar de fios, né? E por isso a rede internacional de filosofia ecológica integral, mais uma vez cumpre o seu papel de provocar o debate, né? Eu acho que essa é a riqueza desse momento e estou muito feliz por chegar em nome de alguns coletivos, como já foi mencionado, né? De modo muito especial do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, da qual faço parte também da articulação Direitos da Natureza. Então, por isso que quando o professor Joseni convidou, de pronto, não pestanejei, como diz o ditado, já aceitei, porque é um tema que está o tempo todo correndo em nós, corre em nossas veias. Assim como Eduardo Galeano, né, já nos ajudou a refletir as veias abertas da América Latina. Então, nessa provocação, hoje nos colocamos a olhar um pouquinho essas veias abertas na Amazônia, ou nas Amazônias, porque não temos só uma Amazônia. Aliás, estamos aqui ligados com a Pan-Amazônia, a Bolívia é parte desta grande Amazônia, não? E por isso fazemos parte dessa Pan-Amazônia. E, lamentavelmente, as veias continuam abertas e com tantas violações de direitos, né, infelizmente. Mas eu venho de uma história de caminhos, de desencontros e de encontros. Eu nasci no Paraná, né, nasci no estado do Paraná, onde eu vivi até os meus 16 anos. Antes de completar 16 anos, eu migrei para a Amazônia, para o Mato Grosso. E eu vim de uma região em que alguns da minha família já haviam migrado para o Mato Grosso. O governo chamava o povo para vir. Venham conhecer, venham para esse lugar, porque aqui é um vazio demográfico. Aqui é uma terra sem homens, então venham homens sem terras para essa região. Assim se remonta a história de muitas famílias, principalmente as famílias de pouco capital, de pouca renda, de pouca condição de se manter na região sul-sudeste, de maneira particular, diante de tantos desafios. Sejam eles por conta já de mudanças climáticas, eu participei, vivenciei uma grande geada em 73 a 75, um período que se matou muita produção, em um período que o cafezal foi destruído para dar lugar ao início da soja e de outras culturas de grãos, e que também fui vendo um rio que era azul ficar vermelho, e que meu avô ia para a cidade de Palotina, que era no interior de Palotina, no Paraná, aonde perguntava onde ele morava, ele dizia, eu moro lá perto do Rio Vermelho. Mas aonde é esse Rio Vermelho? Lá na linha Caravaggio. E aí, mas não tem Rio Vermelho lá, tem o Rio Azul. Olha, Rio Azul já foi há muito tempo. Ele é todo vermelho, porque o processo, né, de mecanização foi já provocando esse processo de expulsão das águas, das florestas de proteção e depois das pessoas. A concentração fundiária gradativamente foi empurrando as famílias para outras regiões. E assim aconteceu com a minha família. Aí o sonho da terra prometida, ela se vislumbrava para a Amazônia, para o norte, e motivada, incentivada. Então, compreender as veias abertas hoje na Amazônia é preciso compreender a nossa história, a nossa etnohistória, né? E para a gente ir entendendo como é que isso se dá. Mas tem um fato muito importante na minha vivência que eu
sempre relato, quando eu cheguei em Juína, no Mato Grosso, eu vi aquelas pessoas andando pela rua, quase nuas, e eu fui perguntar para um religioso, o único que tinha lá na cidade na época, quem são esses? Ah, esses aí são os índios canoeiros. Eu, índios? Ainda tem índio? Porque o que me ensinaram na escola, na alfabetização, era de que o índio caçava, o índio pescava, o índio fazia isso, o índio fazia aquilo. Era coisa do passado. De fato, tinha sido passado por cima de muitos povos nos nossos territórios. Na região que eu morava, me lembro que tinha uma que por conta de uma chamada atrevida que entrou aqui, mas consegui tirá-la sem que ela me interrompesse. E então eu vi aqueles nomes, e aí, mas sim, fazendo a corredeira dos índios, por que isso? Por que esse nome? Aí depois que eu saí de lá e que eu fui integrar o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, já nos anos 90, a partir de 92, é que eu fui então entender que aquilo tinha significado, aqueles nomes tinham significados por conta então de que estava aí tendo então um processo, né, de expulsão e de etnocídio e de genocídio de povos. Então aí eu fui entender a região da onde eu havia saído, né? Então a etnohistória ela se faz dentro desse processo, né? Só um momentinho aqui que a minha porta abriu aqui, está tendo um ruído, eu preciso parar, só um pouquinho. Faz parte. Ao vivo é assim, né? A gente vai se adaptando aos espaços quando é espaço compartilhado. Mas, então, isso me marcou muito, quando eu, então, percebo a presença destes indígenas, que, para mim, passei a entender que não eram índios, eles faziam parte de um povo. Eles eram parte de um povo que já estava sofrendo massacres, que era o povo Erikbatsa, nesse momento, o povo Erikbatsa. Aí depois fui conhecer o Cinta Larga e outros povos. Mas isso, então, desanuveia, né? Ou seja, tira essa cortina de fumaça que a educação escolar havia colocado para mim de que não tinham mais indígenas no nosso país, ou pelo menos na nossa região. Então, isso me coloca, eu sou retirado de uma vivência, de um processo pressionado pela concentração fundiária, quando meus pais são levados a ter que sair de um território onde era arrendado, porque aí a especulação fundiária aumentou e os arrendamentos tiveram que sair, e então a gente acaba sendo desterritorializado e é lançado para um novo território, a Amazônia. E aí, então, sai desse desencontro, né, provocado para novos encontros. E é, então, nesse sentido que a minha história ela tem essa marca de desencontros com a minha realidade, onde eu nasci, e para novos encontros com as Amazônias, né? E é importante ver que muitas famílias, inclusive alguns com certeza estão fazendo essa leitura, que vivem por essas regiões ou em outras regiões de imigração, de que ninguém sai da sua casa sem ter um motivo, né? Começa por aí. E o nosso motivo foi a concentração fundiária e um governo, né, nos motivando a sair, favorecendo, prometendo terras, nos levando para outras frentes. E aí Golbery, Costa e Silva, com as suas promessas, a gente precisa integrar para não entregar a Amazônia. Então precisamos de muita gente para lá.
Rondônia, da onde eu falo, nós começamos a década de 70 com pouca gente de fora, com muitos ainda povos indígenas. Na década de 40, fazendo um recorte anterior, aqui em Rondônia, Levi-Strauss, Kurt Mandaju, que antropólogos, etnólogos que passaram por essa região, só no médio Rio Machado, inclusive no Tristes Trópicos, Levi-Strauss trata desse número, tínhamos mais de 50 mil, ele calcula mais de 50 mil indígenas no médio Rio Machado, que passa pela cidade de Ji-Paraná, o que seria de Ji-Paraná para suas cabeceiras, sentido Vilhena, né, assim, geograficamente, para quem queira assim, saber mais. E aí, ele fala que nesse Médio Machado tinha mais de 50 mil indígenas. Era o Império Kauahiwa, aí nessa região, na década de 40. Nós vamos chegar na década de 70. Imagina se só nessa região de Rondônia nós tínhamos mais de 50 mil. Quanto tínhamos em toda Rondônia, por exemplo? E quando chegamos na década de 80, nós não passávamos de 2 mil indígenas em todo o estado de Rondônia. Então, o genocídio foi brutal. Foi brutal. E por isso que... E foi motivado por essas políticas de integração nacional. Incentivado por governos e sucessivos governos, prometendo com isso aliviar, é claro, as tensões do Sul e do Sudeste, principalmente os conflitos pela terra, e com isso empurrando essas pessoas para essas regiões. Mas para empurrar essas pessoas para essa região, o governo militar e civil precisou então estruturar isso. Vem então esses projetos de integração nacional, que passa uma grande construção dessa, a rodovia transamazônica, que vai cortar de maneira transversal toda, saindo desde a parte nordeste, ligando toda a Amazônia, indo parar lá no Acre, né, na conexão já com o Peru. Então, veja, foram viabilizados eixos, né, para que essas pessoas pudessem ter por onde sair, por onde trafegar e chegar nessas novas terras ou nessas terras prometidas. Para facilitar também essa estruturação de núcleos urbanos, nós vamos ter a geração de energia organizada pela política de Estado, primeiro com os motores geradores, as térmicas, depois algumas hidrelétricas, é aí que vai ter no Pará, Tucuruí, vamos ter no coração central industrial da Amazônia, em Manaus, vamos ter a cerca dali, a hidrelétrica de Balbina, vamos ter aqui em Rondônia, Samuel. Então, hidrelétricas que foram construídas para dar suporte para o processo industrial, para atrair indústrias e assim, então, chamar mais gente e mais gente. E para organizar esta ocupação já na parte do campo, o Polo Noroeste foi um grande projeto que veio para trazer recursos financiados aí, ou tomado empréstimos do Banco Mundial, para estruturar toda essa logística. Então, assim foi se abrindo as veias. O que a Nini Suruí, ele, na sua concepção, na sua leitura, quando vê passando, rasgando o seu território, matando o seu povo por essa grande, a BR, no caso aqui, a 364, ou a rodovia Marechal Rondon, ele dizia: a cobra grande passou e as cobras pequenas foram nascendo. E isso representou a grande noite para nossos povos. Porque a cobra grande foi criando cobras pequenas, as ROs, as rodovias, as estradas vicinais que foram surgindo para todo lado, seja ela motivada por ação do governo ou seja espontaneamente pela indústria madeireira, ou enfim. Então tudo isso vai se estruturando, vai ganhando forma. Então veja como é que funciona isso. E antes da gente ver um
filme para a gente pensar o mais próximo de nós, ainda na redemocratização, né, aí, a partir de 83, nós vamos ter um novo momento, vamos ter um processo de construção da nossa Constituição Federal, mas esse debate está muito longe da Amazônia. A Amazônia ficou sempre deixada dentro do cenário nacional como esse depósito de matéria-prima para alimentar o setor industrial sul-sudeste. E por isso nós fomos recebendo cada vez mais investimentos no sentido de facilitar esse avanço sobre a floresta, sobre os povos que aí viviam e muitos que ainda vivem e que sofreram e que sofrem até hoje essa pressão. Então, nós vamos ter aí essa Amazônia como essa nova fronteira agrícola. Aí você sai daquele período mais de saque dos recursos e agora você, então, junta o saque dos recursos naturais e o aproveitamento para essa nova fronteira agro-silvopastoril. E aí, então, nós vamos ter agora não só a expulsão das pessoas, né, principalmente dos povos indígenas, para se apropriar dos recursos naturais, envolvendo até minérios também em madeira, mas agora nós vamos ter também a derrubada da floresta para entrar um novo ciclo, né? E isso vai cada vez mais empurrando os povos indígenas e as populações tradicionais, oriundas dos tempos do Seringal, vão sendo encurraladas e empurradas para fora dos territórios até então onde habitavam. Esse alívio de tensões, né, no sul e sudeste, ele é um paliativo, porque se transfere os conflitos que se começa a gerar, principalmente na luta pela terra, o movimento sem terra que se organiza nesse início dos anos 80, e então é transferido para a Amazônia. Aqui tem uma diferença, que não precisa ter essa disputa com o latifúndio, porque aqui você tem, na consideração do governo, um grande latifúndio, um espaço vazio, onde as populações locais originárias não eram computadas. E tanto que elas foram sendo dizimadas drasticamente. E aí, então, você vê que o projeto Polo Noroeste, que vem nos anos 80, ajuda a estruturar, ele também cria uma série de problemas, inclusive para o próprio Estado, que áreas que se instituiu como áreas ambientais, elas agora estão sofrendo também essa violência, essa violação dessas áreas. E aí busca-se novos recursos, aí vem o tal do Planafloro, um projeto agropecuário de desenvolvimento de Rondônia, pensando na parte de garantir minimamente a sustentabilidade desse território, já que o Polo Noroeste só rasgou e abriu, viabilizou e edificou esse caldeirão de conflitos. E aí é onde que chega o Planaflora como um projeto para tentar reorganizar, tentando demarcar territórios, tentando assegurar aos poucos direitos que restaram aos povos indígenas, a reservas extrativistas, unidade de conservação. Então vem se configurando assim, né, esse cenário dessa partezinha da Amazônia. O que está acontecendo em grande parte da Amazônia como um todo, de modo particular aqui sentido Acre, ou Mato Grosso, subindo para o Pará. Então, são regiões que essa pressão ela se dá de forma muito mais acelerada, muito mais forte. E nós vamos ter também já rumo ao Amazonas, entrando por esse caminho aberto aqui de Rondônia, entrando pela 319 e mesmo pela Transamazônica, nós vamos ter nesse período também as rodovias, né, rasgando territórios, como é o caso do Tenharim, aqui do sul do Amazonas, que vão ter o seu território rasgado ao meio pela Transamazônica e
que inclusive em 2014 gerou-se a nível nacional notícia de que os Tenharim haviam matado três pessoas que estavam trafegando por essa rodovia. Enfim, foi gerar todo um conflito para poder desmobilizar um processo de compensação que eles cobravam, que se chama de pedágio, e que era uma tentativa de ter uma reparação por todos os danos provocados pela rodovia, e ao tempo de que já estava saindo soja dessa região, saindo madeira já há muito tempo, e assim o minério. Então veja que essa estruturação toda, partindo da iniciativa de governo e de empresas e de grupos econômicos ou individuais com poder aquisitivo, vai provocando estas veias em diversos sentidos. Então, eu vou parar minha fala aqui para a gente assistir um vídeo que vai trazer um pouquinho esse elemento dessa conjuntura mais próxima de nós, uma leitura com audiovisual, e para perceber como é que essas veias, né, na Amazônia e na Panamazônia continuam, né, violando os direitos da Mãe Terra e dos filhos e filhas desta nossa Mãe Terra. Então, peço a Humberto aí para colocar o vídeo para nós. Talvez até que o Humberto também está meio ocupado aí, né, Humberto? Ok, está chegando. Iriru, o Rio Madeira antes e depois das hidrelétricas. O Rio Madeira é um rio ancestral indígena. Às suas margens, muitos povos habitavam, entre eles os Mura, que o chamavam de Rio Iriru, o rio que treme. O processo de colonização provocou o genocídio e o etnocídio de muitos povos. Tentaram dizimá-los para implantar a colonização. Dessa forma, muitos povos se misturaram nos seringais, nas beiras dos rios. Muitos até perderam sua cultura, mas resistiram e continuam a existir e a resistir, apesar de muitos projetos de morte. As margens do Rio Madeira, segundo o maior rio formador do Rio Amazonas, antes das barragens, as pessoas viviam livres. A produção de várzea alimentava a cidade de Porto Velho e outras cidades da região. A melancia, o milho, o melão, o abacaxi e outros produtos sem veneno chegavam às mesas. O peixe abundante alimentava os pescadores. Os pescadores geravam renda fornecendo peixes nativos para mais de 70 pontos de venda na cidade de Porto Velho. As cachoeiras de Santo Antônio e Teutônio, próximas de Porto Velho, eram o supermercado de milhares de famílias com ofertas abundantes de muitas qualidades de peixes. Os povos indígenas, que habitam algumas terras indígenas na bacia do Rio Madeira, abaixo e acima das hidrelétricas, o têm como sua principal fonte de alimento, de vida. Áreas de agricultura familiar e reservas extrativistas, cada uma com seus modos de vida, tiram da floresta seu sustento. Porém, o Rio Madeira, mais uma vez, tem sido vítima das forças do capital. Um complexo hidrelétrico foi planejado, visando futuramente implantar uma hidrovia para ligar a bacia do Rio Madeira à bacia do Rio Paraguai, visando transformar tudo na República de la Soya. E a partir de 2008, se iniciou contra a vontade dos povos e comunidades tradicionais da região a construção de uma hidrelétrica na Cachoeira de Santo Antônio e, em 2010, na Cachoeira de Jirau. A partir daí, tudo mudou. As cachoeiras de Santo Antônio e de Jirau foram destruídas,
para dar lugar às barragens. Dezenas de toneladas de peixes morreram com o início das obras. Milhares de famílias foram retiradas de seus lugares de vida às margens do Rio Madeira, contra suas vontades. Os pescadores perderam o direito de pescar. Os peixes foram dizimados. A insegurança alimentar se instalou na bacia do Rio Madeira. Os reassentamentos de algumas famílias não lhes trouxeram melhorias. Ao contrário, só desilusão e abandonados à própria sorte. Como se não bastasse, devido ao impedimento do curso natural do rio, somado às intensas mudanças climáticas, uma grande inundação se formou e tomou conta de toda a bacia do Rio Madeira, no início do ano de 2014. Essa inundação alcançou povos e comunidades abaixo e acima das hidrelétricas, inclusive em território boliviano, e nenhuma forma de indenização foi dada aos atingidos, que também perderam tudo. As casas, as áreas de produção, a várzea, a floresta, os animais, tudo foi inundado. Foi a morte generalizada de nossos sonhos e dos recursos naturais. Até hoje, as famílias não conseguiram recuperar seus pertences, sua moradia, suas fontes de águas que agora estão todas contaminadas. Com a perca dos espaços de produção, a alternativa de milhares de famílias foi se aventurar nos garimpos, contribuindo para a maior contaminação das águas do rio e das pessoas. A hidrovia, já implantada há mais de 10 anos, segue, juntamente com os garimpos, contribuindo para o desbarrancamento e assoreamento do Rio Madeira, dificultando a navegação de transporte de passageiros e cargas. A expansão do modelo agronegotóxico, com plantios de soja, milho e arroz ao longo das rodovias que liga Porto Velho a Guajará-Mirim, é uma realidade. O desmatamento não respeita a mata ciliar, não respeita o rio. A aplicação de veneno e o assoreamento carregado pelas chuvas colabora com o extermínio de espécies de peixes, aves e com a morte do rio. A energia elétrica gerada em grande quantidade não representa preço baixo nas contas dos consumidores. Ao contrário, pagamos pela falta de água em outras regiões do país e a baixa geração de eletricidade em outras hidrelétricas. Até quando nossos rios terão seus direitos violados? Por que os recursos gerados pela arrecadação, pelo uso do bem público, a água, para gerar energia, não chegam até a nossa população? Como podem as empresas donas das hidrelétricas terem seus lucros garantidos, mesmo quando não cumprem as condicionantes aprovadas no processo de licenciamento, deixando povos, comunidades e pessoas das áreas urbanas sem benefícios de fato e de direito? Defendemos a transição energética justa, inclusiva e popular, com a viabilização de micro e mini sistemas descentralizados de geração de energia renováveis, solar e biodigestor. Defendemos a produção de chuva por meio do plantio de árvores nativas, recuperando áreas degradadas, integrando produção de alimentos sadios em sistemas agroecológicos e agroflorestais. O Comitê de Defesa da Vida Amazônica na Bacia do Rio Madeira, Convida, defende os rios como portadores de direitos, partes fundamentais da Mãe Terra, para garantir equilíbrio e serviços ambientais,
para as atuais e futuras gerações. Não há represas na bacia do Rio Madeira. Sim, a vida. Rios vivos, vida livre. Aí está este vídeo que nós lançamos no final do ano passado, parte da nossa ação de incidência Brasil e Bolívia, e que retrata, né, um pouquinho desta conjuntura atual, e que ela tem, como estava trazendo, né, nessa perspectiva do tempo das coisas, do porquê isso vai se dando, importante a gente fazer um recorte de que aí no período do governo FHC, né, o projeto ou programa Avança Brasil, ele deu continuidade, né, em algumas ações rumo à Amazônia, e de modo particular no campo da energia, a instalação das usinas térmicas. O setor elétrico, nesse momento, estava tentando se reorganizar, se articular, e não dava só para pensar projetos isolados. E aí é onde que surge, a partir do seu setor de planejamento, a iniciativa de convidar os outros países da Pan-Amazônia para constituir a Iniciativa de Integração de Infraestrutura da América do Sul, a IRSA. E a partir desse momento, então, se faz um recorte do eixo amazônico, da cuenca do Rio Madeira, da bacia do Rio Madeira. E aí, então, se inicia os estudos para viabilizar essas hidrelétricas, 2 já construídas e outras planejadas, que nós enfrentamos o tempo todo aqui, esse desafio, né, de tentar fazer valer os direitos das populações aí existentes, mas cujo processo só avançou no programa Brasil País de Todos, a partir do primeiro governo Lula, quando se consolidou o que na época de Fernando Henrique tentou fazer, que foi a aprovação da parceria público-privada, né? E aí, quando se consolida a parceria público-privada, as empresas de governo se juntam com empresas de terceiros ou interessadas do setor elétrico, e aí então se viabiliza o início desta grande corrida por construção de hidrelétricas na nossa região, né? E aí, nesse sentido, nós vamos então ter o início, né, da construção do complexo hidrelétrico do Rio Madeira, a consolidação da hidrovia Porto Velho e Itacoatiara, no Amazonas, e nesse contexto a mineração também vai se acelerando. Ela já existia, mas ela vai ganhando mais forças. E aí tem um marco importante que mostra no filme, foi 2014, quando da inundação, né, ocorrida na região, em toda a bacia do Rio Madeira, abaixo e acima, motivada também não só pela grande quantidade de chuva, mas pelas mudanças climáticas, que gerou uma grande inundação que promoveu uma grande destruição em toda a região, inclusive em território boliviano, como foi apresentado. E isso só se agrava ainda mais, apesar de todas as instâncias de participação social, de defesa dos direitos, né, de uma justiça, os órgãos de justiça tentando, né, consertar problemas, chamando o governo às suas responsabilidades e também as empresas, mas muito pouco se avançou, de fato, na garantia dos direitos desses povos e comunidades. Muitos vivem até hoje com a promessa de que serão indenizadas pelas perdas tidas em 2014. Muitas delas foram desestruturadas, famílias inteiras, comunidades inteiras. A comunidade de Nazaré, no Baixo Madeira, que é onde a gente vive, convive temporariamente, pelo menos uma semana por mês, ali as
famílias perderam tudo. E hoje, 70% das famílias da comunidade, elas buscam no garimpo, a saída no garimpo, no Rio Madeira, a saída para garantir a sua subsistência. Então, veja as contradições. Um processo pensado para promover o tal desenvolvimento, ele, de fato, cumpriu o seu papel. Ele desenvolveu as pessoas, desterritorializou e retirou delas o seu espaço de vida e de vida em abundância, como mostrado nas imagens. E aí nós chegamos nessa última etapa dos últimos 4 anos, com um governo que aí nem as instâncias de defesa tiveram mais condições de atuar na defesa do direito coletivo, do direito difuso, né, no sentido amplo, porque os próprios órgãos ambientais e de proteção, no caso de povos indígenas, esses órgãos se viraram contra a Mãe Terra, contra os direitos dos povos, contra os direitos da natureza. O racismo ambiental impregnado, o fascismo nas ações diretamente violentando os direitos dos povos do campo, daqueles que continuam ainda na luta pela terra, o assassinato de lideranças triplicou, o genocídio de povos, o que estamos vendo, o caso do Yanomami, hoje abre para nós o momento de refletir a nossa capacidade de se indignar, primeiramente, e a nossa capacidade de olhar para a Mãe Terra e seus filhos de maneira amorosamente, porque o que nós estamos, ou o que nós sentimos dessa pressão toda e de toda essa máxima de um governo que saiu, né? Embora suas entranhas ou suas raízes ainda continuam promovendo violências, e por isso a situação do povo Yanomami reflete isso. Então, até a terra está gritando, pedindo socorro, porque a destruição, a devastação tem sido brutal. Então, nós estamos convivendo hoje numa tentativa, né, de reorganizar um governo para tentar recuperar todo esse estrago, e que, infelizmente, não será fácil, por mais esforços que tenham de ministra como Sônia Guajajara no Ministério dos Povos Indígenas, como Marina Silva no Meio Ambiente, por aí vai, com todo esse esforço, ainda ele carecerá de muitas mãos nos lugares, nas universidades, nos espaços de difusão, né, para que a gente possa colocar, através da educação, da educomunicação, uma nova perspectiva. E essa perspectiva passa por compreender, né, que a convivência ela precisa ser a nossa máxima. É preciso conviver com o lugar que a gente vive. Conviver significa com vida, não significa com morte, porque, do contrário, nós estamos já recebendo os sinais da nossa Mãe Terra, e, como diz o Guterres, né, coordenador da ONU, na última COP, não dá para a gente esperar 2030, a gente já precisa botar o pé no acelerador urgentemente, porque, do contrário, nós estamos nos empurrando para o inferno. E o inferno climático, ele é fruto da construção de mãos humanas. E a situação vivenciada por tantas famílias, sejam perdendo os seus direitos de viver no lugar por conta das chuvas, como estamos vendo no litoral de São Paulo, ou pela seca em regiões sul. Então, nos demonstra que esse terrocídio,
ele precisa parar. A gente está levando a Terra ao genocídio também, à sua morte, e não é esse o caminho. Pensar a ecologia integral, é preciso pensar desde o nosso local, desde as nossas atitudes no nosso local, como estou convivendo com o meu lugar que eu vivo, porque não é o meio ambiente, é o todo do ambiente. Eu não estou separado do ambiente, a minha casa, meu carro não está fora desse ambiente, a minha vida não está fora dele, né? Então, a gente precisa olhar para essa vivência integral, para esta casa que é comum, que ela não é uma para cada um, ela é comum, é uma grande maloca que nos acolhe, e que se a gente não cuidar, a gente não cuidar, não. Agora não tem mais o não cuidar. A gente precisa cuidar, e muito, porque do contrário, nós estamos indo para esse precipício. E aí, nesse sentido, nós, então, do comitê, como o filme mostra, a gente vem promovendo, junto com as nossas comunidades, povos lá do Brasil e da Bolívia, esse olhar amorosamente para a terra, e de cuidado, de trabalhar a terra, de reflorestar onde já foi destruído, a partir das nossas comunidades, utilizando fontes de energia menos sujas, como a energia solar, para bombeamento de água em comunidades que não têm água, ou até para potabilização de água, para processos produtivos, porque a água é essencial, embora estejamos na Amazônia, que se entende que só tem água, como tem muita água, mas temos cidades como Guajará-Mirim, que o lençol freático é totalmente contaminado. E passa um grande rio Mamoré na sua frente, é cercado por água. Porto Velho também tem mais de 70% do seu lençol freático é condenado para consumo. Então, imagine Manaus, Belém, e sem falar das outras, das pequenas cidades que também enfrentam esses problemas. Então, pensar essa integralidade é pensar o direito dos rios, porque eles são portadores de direitos. A gente precisa não só tornar isso de maneira legal num projeto de lei, mas também fazer valer na prática o reflorestamento e tudo mais, e olhar para dentro das águas e perceber que os peixes, que os animais que compõem esse todo ambiente são fundamentais para esse equilíbrio. Aí estão porque são fundamentais para esse equilíbrio. E aí, fazendo aqui, mostrando para vocês um livrinho que lançamos no ano passado, que é o Manifesto dos Peixes pela Vida. E aí eu tenho ele em PDF, depois que os interessados podem deixar depois aí com o Ivan, enfim, com Cláudia, uma manifestação de interesse, que a gente tem ele em PDF, tá? Em exemplar tem alguns ainda, mas a gente pode estar aí fazendo uma troca simbólica, tá? E que é justamente isso. Os peixes também sentem, né? E porque tudo isso que está acontecendo não é só nós que estamos sofrendo com as inundações, mas o que eles estão sentindo diante de tudo isso, do avanço desse modelo agronegotóxico? O que estão sentindo? Como é que está a vivência deles? Como vão garantir alimentos para nossas populações, em que a população amazônica, de maneira ampla, o peixe é a principal fonte alimentar? Sem ele, como será a segurança alimentar, que já está comprometida? Então, é um pouco nesse sentido que eu queria, então, ir concluindo, dizendo que não estamos só olhando para os problemas e chorando os problemas, nós estamos também fazendo acontecer algumas ações para contribuir, né, na regressão dessa catástrofe, lamentavelmente, que está anunciada, se a gente não fizer a nossa parte. E aí eu encerro com uma poesia de uma música minha, que se chama Apague o Apagão da Consciência. Ela diz assim: sem Amazônia não tem chuva, sem chuva não tem água, sem água não tem comida, sem comida não tem nada. Sem água não tem luz, sem água não tem agro, sem água não tem pop, sem água não tem população. Sem água não tem vida, sem vida não tem industrialização. Sem Amazônia não tem floresta, muito menos conservação.
Sem Amazônia não tem cerrado. Sem cerrado não tem distribuição. É a morte dos biomas, é desertificação. Não se pode esperar 2030 para promover a transformação. É aprender com os povos originários, reflorestar mentes, é revolução. Não se pode esperar 2030 para promover a transformação. É aprender com os povos originários, reflorestar mentes, é revolução. Vamos apagar o apagão da consciência. Vamos apagar o apagão da inconsequência. E assim eu encerro, agradecendo a cada um e cada uma. Né, Megueri? Muito obrigado. Obrigada, Irimar. Obrigada pela sua reflexão, que vai de uma realidade que é social, que é de todos nós, mas que parte da pessoa. Você apresentou muito bem essa consciência, precisamos desenvolver essa consciência no ambiente em que nós encontramos. O ambiente é o local que nós vivemos. Muito interessante a sua fala, dentre vários aspectos que você abordou. Colocamos a palavra à disposição, bem-vindos os professores que chegaram. Temos espaço para comentários, para perguntas. O professor Ivan não pôde estar presente nesse momento, mas fez a abertura desse encontro. E estamos aí com o Irimar para nos ajudar nesta reflexão. E enquanto os demais participantes vamos pensando o que nos interessa conversar nesse momento, eu já faço a proposta de uma reflexão, Irimar. Você apresentava os projetos em nível de governo e fez uma bela recordação histórica, né? Nos recordou aí vários projetos de vários governos. Realmente, eu sou da época, eu lembro, você falava, e eu lembrava que no meu livro de quarta, quinta série, quando a gente estudava o Brasil, a Transamazônica era o que tinha de melhor. Era a novidade do momento, era um grande projeto nacional para a integração. E realmente não lembro de ouvir falar que nesta região existiam índios, né? Ou existiam pessoas com as suas culturas, com o seu jeito de ser e de agir. A minha pergunta é, no atual governo, então de 2023, no atual governo, com toda a expectativa que nós temos e a esperança que nós temos, enquanto sociedade brasileira, que projetos você vislumbra, você acredita que é possível classificá-lo também como projetos de integração nacional, ou projetos de nível nacional que levem em consideração esta realidade das culturas e dos povos indígenas? Que bom que já vamos abrindo esse leque. Queria aí dar uma saudação a Geraldo, Clarides, Berenice, Gilvânia, a Clarides, aqui de Porto Velho também, da universidade, Berenice, minha colega também de caminhadas, nessas beiras e barrancas de rios. Isso é importante, a gente se encontrar aqui. Então, muito importante, Cláudia, essa provocação. E a primeira constatação, e isso o próprio presidente, né, sempre deixou claro desde a sua fala, é um governo em disputa. É um governo em disputa e que nós temos toda a clareza disso. E nessa conjuntura, eu diria que um governo que está mais em disputa do que quando foi 2002 para 2003. Primeiro, começando pelo Congresso, né? Naquele momento, no primeiro governo Lula, nós tínhamos um Congresso muito mais favorável ao governo e que conseguiu, sem muitas dificuldades, aprovar muitos projetos importantes para dar um rumo não só para a economia, mas para as questões sociais, programa Fome Zero, enfim, toda essa abordagem. Hoje é diferente. Nós saímos de um processo de disputa que envolveu fisicamente a morte de pessoas, dada a esse enraizamento do fascismo, do racismo ambiental, social. Então, o cenário
muito mais desafiador. Esta é a realidade. Não podemos nos iludir, achar que o fato de a gente conseguir constituir alguns ministérios, reconhecendo direitos, que isso já é a revolução. Não é. É um passo, é um tijolinho na construção desta sociedade que precisa, em muitos dos momentos dessa caminhada, reconstruir valores que foram totalmente perdidos, alguns totalmente perdidos, outros violados e outros aí mascarados, e que é preciso repensar. Isso envolve toda uma estrutura para além do próprio governo. Quando a gente envolve os meios de comunicação, né, o quanto essas janelinhas são importantes para a gente dialogar, refletir sobre nossa realidade, mas quanto utilizam elas para planejar golpes? Né? Quantos estão organizando golpes para enfrentar o Exército, a Força Nacional na terra indígena Yanomami, nos Munduruku, aqui no território Caripuna e tantos outros lugares. Então, como trabalhar minimamente a segurança da informação, a regulação do setor de comunicação para que ele não seja esse território livre da organização, né, de grupos terroristas. Então, essa disputa ela é muito grande, vai muito além da região, né? Da geografia brasileira, do território brasileiro. Então, o desafio é muito grande. E assim também são os grupos econômicos. Eles estão permeados por tudo isso. E a pressão por hidrelétricas, por exemplo, ela continua. O setor elétrico brasileiro, desde o período, e vou colocar a década de 70, desde a década de 70, o setor elétrico brasileiro ele é dominado por cabeças pensantes que vêm do antigo MDB, PMDB, MDB. Então, isso está estruturado aí o setor elétrico com essas cabeças. Pode trocar uma ou outra peça nesse conjunto, mas permanece o mesmo. Então, eu não me fugiu o nome de um livro agora que eu queria mencionar sobre isso, que mostra claramente como isso foi organizado e está organizado, mas quem sabe ainda meu chip volta aqui daqui a pouco a funcionar e eu lembro ainda do título desse livro, mas mostra claramente que o governo e como está estruturado, ele vem juntando peças, né? Ele precisa juntar peças para a máquina caminhar. E nem sempre as peças que vão se juntar, elas dialogam, né? Ou seja, elas comungam do mesmo objetivo. Nós temos clareza enquanto processo organizacional da sociedade, Frente por uma Nova Política Energética para o Brasil, GT de Infraestrutura e Justiça Socioambiental, Fórum Mudanças Climáticas e várias outras redes, nós temos clareza que nós não precisamos nenhuma hidrelétrica, mais nenhum rio da Amazônia, nem da Panamazônia, em canto nenhum. Basta que se invista em projetos descentralizados de geração de energia em pequenos, em micro e mini sistemas, que nós vamos resolver o problema de oferta de energia elétrica como um serviço público à sociedade. Basta criar linhas para isso, que seja de pequeno financiamento, que seja através do Pronaf, como se iniciou há tempos atrás, na época da Dilma, que se possibilite essa geração descentralizada e não essa concentração de poder, de renda, de tudo o que leva a esses grandes projetos, infelizmente. Então, acho que é aí que está o grande desafio e nós estamos de pé para enfrentá-los da melhor maneira possível. Obrigada, Iremar. Próximo, a palavra está à disposição. Berenice, bom colaborar dia. Aqui um pouquinho. Olha quem está aqui, Iremar. Nosso grande companheiro de luta. Eita, Roque! Que maravilha! O Iremar aqui. Olha, Cláudia, eu conheço esse camarada aí só desde 88, tá? Só para poder... Roque Simão, um abraço. Valeu. Abraço, Roque. Que bom. Bem-vindo.
nossas lutas, né? É bom a gente lembrar assim também das nossas raízes mas principalmente agora. Olha aí, principalmente agora que o papai precisou vir morar comigo e está morando comigo no Baixo Madeira, né? Conhecendo e vivendo outras realidades que ele ainda não tinha vivido na Amazônia, viveu muito no interior do estado, nos povos indígenas também. Então, a minha preocupação, colaborando aí com o questionamento da professora Cláudia, né, que colocou, eu penso, Cláudia, que um dos grandes compromissos e trabalhos nossos, principalmente nós que estamos aí nas pesquisas, né, nas salas de aula, nos movimentos sociais, e eu penso muito como Iremar nesse sentido, de que se a gente não estiver lá dentro da comunidade, colaborando com alguma organização, para que eles, né, se integrem nesse conhecimento de compreender essa devastação, de ter uma compreensão global do porquê que a miséria chega até eles e porquê que a riqueza vai-se embora, né, na frente dos olhos de todos. Então, eu penso que esse não é o único, mas um dos caminhos que eu tenho tentado me dedicar nos últimos anos, e eu acho que deve ser agora, né, solidificar aí essa minha escolha, é estar nesses espaços, colaborando com essa organização. Porque, senão, a gente acaba sendo muito fragilizado em tomar um poder, né, importante, como nós conseguimos agora, mas tendo que fazer negociações ridículas, né, aceitando conviver com essa exploração, com o grande capital destruidor, sem a mínima condição de apoio, né, de toda uma população que precisa ainda dessa discussão e precisa dessa compreensão de mundo. Então, eu acho que as modificações que a gente puder fazer na colaboração dentro da educação superior, dentro da educação básica, né? Eu tenho como opção trabalhar na educação básica, porque eu gosto de estar mais com os jovens e adolescentes, eu acho que faz mais sentido até, né? A gente tem mais chance de educar melhor na educação básica do que no ensino superior, já acho um pouco mais complicado, né? O desafio do ensino superior, você pegar o jovem lá com uma mente já solidificada, é bem complexo, né? Outro desafio. Mas eu acho que a gente não deve abandonar. Então, eu acho que se esse governo pode ter algum sucesso, vai depender dessa colaboração nossa nessas organizações das comunidades pelo Brasil todo e pela América Latina. Que bom, obrigada, Berenice, excelente tua contribuição e nos ajuda nessa reflexão que é o nosso coletivo, né, Clarice? Sim, você já me puxou, né, para falar. Eu quero... Me apresente, professor Clarice, que eu não me apresentei para o grupo, por favor. Tá. Em primeiro lugar, saudar nosso grande amigo Iremar pelo seu trabalho, que já conheço há muito tempo, e assim, parabenizar pela sua apresentação bastante focada. Eu acho, Iremar, que você pode apresentar isso mais vezes na nossa UNIR, que você é filho da UNIR, é uma satisfação tê-lo aqui. E o trabalho que você e a sua esposa vêm conduzindo aí no Baixo Madeira. Bom, a professora Berenice falou agora, ela é doutoranda do nosso programa de doutorado em educação escolar. Eu sou orientador dela e a gente vem dialogando, né, há algum tempo, sobretudo com as questões mais de cunho ribeirinho que nos afetam. E Iremar faz uma bela apresentação de tudo isso historicamente, né? Como é que isso tem acontecido, que é a questão do grande capital, né? E aí, não só que essas estradas foram sendo abertas há muitos anos, e agora a soja parece que tomou conta, e no vídeo aparece muito bem isso, né? E está tomando conta cada vez mais no estado de Rondônia. Isso é muito preocupante, uma vez que a questão da sustentabilidade dos povos tradicionais não está sendo respeitada. E já pegando o gancho da nossa amiga
e professora e irmã Cláudia, é de que o grande desafio do governo agora, e que é que o Iremar aponta, é de que essa sustentabilidade possa vir a acontecer de fato dentro de todas essas populações tradicionais, né, Iremar, que a gente vê aí. E Iremar aponta um problema muito grande, que é a questão do garimpo, e que nós estamos assistindo ao vivo e a cores, infelizmente, esse todo o genocídio que aconteceu com os nossos povos tradicionais, os nossos irmãos Yanomami. Mas isso já vem acontecendo aqui em Rondônia há muito tempo, né, Iremar? Há muitos anos. A gente vê, né, o Uruê-Uauau, que teve aquele conflito grande da perda do indígena, né, que foi nosso aluno, né? Então foi produzido um documentário que é o Território, e ele esteve aqui falando, como é o nome dela, da indígena Chay, né? Ela esteve aqui numa das apresentações. Então, são várias situações, desde os povos tradicionais estão perdendo as suas propriedades, estão sendo invadidos, propriedades não, desculpa, a sua madeira, que é uma grande propriedade. Os povos tradicionais aqui do Baixo Madeira, com a questão do peixe, que é o mercúrio que está sendo assolado, e a água, e um monte de problemas que mereceria depois uma fala, quem sabe, né? Já fazendo propaganda para você, Berenice, uma fala sua, que pode vir a também esclarecer mais pontos. Mas, enfim, eu não queria aqui monopolizar a palavra, dizer, né, a gratidão que a gente tem por essa bela apresentação. E a pergunta que fica, né, Iremar, o que fazer? Que essa é a grande pergunta que a gente está fazendo no doutorado com a Berenice. Como é que você, no seu olhar, é uma pergunta, como você vê essas comunidades, principalmente do Baixo Madeira, da questão da sustentabilidade? Essa é uma pergunta que não quer calar. Como você vê isso? Como é que se pode fazer os projetos? E como que você vê o poder público aí, nessas comunidades que você já atua há bastante tempo? Como é que você vê isso? De que modo você pode dar essa contribuição para nós? Obrigado pelas contribuições, Berenice, Clarides. Nós vivemos, né, nesse território, pisamos nessa lama desses barrancos e junto com as comunidades a gente escorrega, mas também levanta, né? Porque é liso os barrancos, né, Berê? Não é fácil, não. E se a gente não tomar cuidado, quando você escorrega, vai bater lá embaixo, né? Ainda mais essa época agora de chuva, liso que só. Mas o importante é isso. Fiz dessa maneira ilustrada, a gente escorrega, mas levanta, né? As comunidades, eu fui aprendendo lá em Nazaré que as pessoas já vivem no limbo, vivem na incerteza, e na certeza, e ao mesmo tempo sem medo de viver, porque quem tem medo não vive longe do centro urbano, não vive longe do recurso, principalmente no caso de uma emergência. Uma picada de cobra, de escorpião, pode significar viver ou morrer, porque até chegar aonde tem atendimento é muito distante. Então, essas pessoas elas já estão calejadas em conviver com os desafios, mas elas também marcam muito bem na fala delas. Em breve nós vamos lançar um outro documentário que já está propriamente sendo finalizado, em que a Márcia Moura, ela apresenta aí a partir de uma matéria que a gente publicou na Pública há 2 semanas. E é refletindo um pouco sobre essa situação. As pessoas antes desses grandes projetos, no caso aqui no Rio Madeira de modo particular,
antes das hidrelétricas, já mesmo tendo a hidrovia, não era tanto problemático, que eles conseguiam, por exemplo, produzir nas várzeas, as áreas baixas na beira do Rio Madeira. Todo ano subia e rapidamente baixava essas águas e deixava, então, essas áreas de várzea férteis. E daí se tirava muita produção, a melancia, do milho, de tudo quanto era possibilidades. E além do peixe. Então se assegurava uma renda. Tem um caso de um senhor que mora aí, com certeza Berenice conhece, abaixo de São Carlos, em Cavalcante, em que ele entregava para o PAA em torno de 5.000 cocos, né, aí por ano. Então lhe dava uma renda, desse coco de água, né? Lhe dava uma renda muito importante, relevante. E então ele tinha o meio de transporte dele, dado a renda que ele tinha. Os outros que não tinham tanta renda assim, né, se valiam dos transportes que tinham, mas tinha mais segurança alimentar, tinha mais saúde, tinha mais vida. Quando isso muda tudo, quando isso é colocado de cabeça para baixo com a inundação em 2014, quebra todo esse processo de ligação ou de interligação, inclusive familiar. Familiares que antes ali viviam, que vieram para a cidade, que perderam tudo, que foram trabalhar de empregados ou que foram tentar em outro lugar de terra firme, como o caso de Cavalcante, tentar seguir a vida. Então, o diferencial aí vai também dar a resposta para os novos desafios. Primeiro foi isso, perdemos tudo, agora o que nos resta e para o que tem, o garimpo. Mas o garimpo também, ele é de ciclo. E eles já perceberam isso. O ano passado, várias famílias não conseguiram manter as suas pequenas balsas, que eu chamo de garimpos familiares, né? Porque vai desde o pequeno ao maiorzinho, a família toda ali. O que é um perigo também, né? Como acontece acidentes também, e aí isso é cruel. Mas criaram essa nova possibilidade de tentar tirar alguma subsistência. E, diante da situação do ano passado, várias famílias já falaram, ano que vem, no caso desse ano, já 2023, eu vou botar roça de novo. Eu vou voltar a fazer roça de novo. Porque eu não fiz esses últimos 4 anos, e agora a melancia está no valor tal, a farinha, o quilo da farinha está alta, uma lata de farinha tipo em Nazaré está R$130. Né? Então, aí começa as pessoas agora, então, opa, vou buscar uma outra saída. Elas, por si só, já começam a buscar suas saídas. Porque se depender do poder público, o máximo quando acontece de inundar e começar a desbarrancar é a Defesa Civil lá botar uma placa, cuidado, desbarrancamento. É isso. Não se pensa em contenção, não se pensa em tratamento de água, não se pensa em nada disso. Né? Então, essas famílias, dessas comunidades, elas vivem recriando o tempo todo soluções para os seus problemas. Para os seus desafios. E é isso, acho que a gente ter essa capacidade de escutar, de vivenciar, é que a gente vai entendendo como é que funciona. Né? Esse ano eu vou investir mais no roçado. Mas se o ano que vem eu perceber que ali o castanhal está bom, eu vou correr atrás da castanha. Vou investir aqui, eu vou investir no garimpo. Então, é uma dinâmica que foi modificada e que agora não tem mais essa sequência de que, eu sei que esse ano vai subir só 1 metro, porque o caracolzinho lá depositou a larva dele aqui a 1 metro na varinha, então eu já sei que vai vir até aqui só a água. Agora não tem mais isso. Depende das hidrelétricas. É ela que solta a água e que diz onde é que vai chegar ou não. Então, eles não conseguem mais ter esse planejamento da vida como se tinha antes. Mas, ao mesmo tempo, vão recriando. Então, por isso que não tem um modelo diante dessa convulsão causada, dessas veias que foram, né, abertas aí, agora é recriando.
Que ótimo. Obrigado, Zilma. Obrigado. Nós temos mais algumas pessoas que foram chegando. A palavra, ainda temos algum tempinho. A palavra está em aberto. Algum comentário? Alguma pergunta? Vamos aproveitar o Iremar, que pode nos ajudar nessa compreensão. Sempre penso que, na medida que nós temos a compreensão, nós temos o saber, nós temos mais condições de mudarmos a prática. Porque, em geral, a gente faz de conta que muda a prática e não muda. Se nós não mudarmos a consciência, criarmos a consciência que você muito bem trouxe presente na sua poesia, Iremar, nós corremos o risco de apenas estarmos sabendo de algumas informações, mas não traduzirmos isso para a nossa vida, para a nossa prática. E é sempre esse grande questionamento, né? O que fazer? O que podemos fazer? O que é possível fazer? E onde somarmos forças? Para que realmente a gente vá criando essa consciência a partir do local onde nós vivemos. Diga, Iremar. Importante o que a Berenice trouxe, e aí eu acho que esse é um elemento, Clarides, que também na sua provocação, a gente trabalhar, investir nas novas gerações. Porque investir nesse sentido do processo, né, de estar refletindo com eles, não diria nem formando, né, porque a gente não forma, a gente vai dialogando e moldando aí de acordo com essa convivência, com a reflexão, né, que eu chamo dessa educomunicação que a gente faz, né, com o outro e com a outra, e nessa troca e nessa vivência. Eu acho que esse é o caminho, sabe? Nós temos investido muito nisso também, a partir dos pequenos, sabe? A partir dos pequenos é que a gente vai conseguindo promover o debate, inclusive dentro de casa, né? Eles é que podem furar a bolha aí da comunicação, porque é eles que vão poder ter mais tempo com os pais, né? Então, acho que é isso, Berê, esse é o caminho da gente estar provocando, e seja no tocante a esta questão dos impactos dessas situações, seja na parte cultural, né? Enfim, são por eles que a gente consegue abrir caminhos, né? E colocar o sangue para bombar nessas veias, já nessa construção dessa casa integral, né? Dessa casa comum aí, com vida e pujante. Eu acredito muito, e assim a gente tem trabalhado também com a juventude, com educomunicadores, jovens educomunicadores na região de Guajará-Mirim, para que a juventude faça o seu processo interno também, né? Sejam indígenas, extrativistas, façam esse processo interno e assim ajudem, né, a sua comunidade a refletir e o todo, né? Eu acho que esse é o caminho. Muito bem. Mais alguém? A palavra à disposição. Nós temos aqui a Gilvânia escrevendo, né? Eu penso que a nossa esperança esteja nos pequenos. Não vejo outra saída. Concordo, Iremar, são eles que vão furar a bolha. E a gente junto, né? De preferência. Realmente. Oi, Gilvânia. Oi. Oi, bom dia. A fala do Iremar, né, nos faz refletir e nos instiga a continuar na nossa luta, né? Ensinando, pesquisando, tentando encontrar possíveis soluções. E quando o Iremar falou nos pequenos, né? Ultimamente eu tenho refletido muito sobre isso, porque nós já vimos aí há tempos, né, falando de tantas formas de educação, e aí vimos alguns avanços, né, mas ainda são poucos. E aí a gente percebe que as crianças, quando elas conseguem conceber, né, esse reconhecimento, elas levam para casa, né? Eu tive uma experiência ainda antes de me afastar para o doutorado, na docência, com formação de professores. E aí fizemos um pequeno projeto, né? E ele
nós constatamos isso. As crianças levam para as casas, para os seus pais, né, essas ideias. E aí começam também a levar essas soluções, né? Então, agora, trabalhar com os adultos, eu digo porque eu trabalho com os adultos, eu confesso, é muito mais difícil, né? Porque os hábitos já estão construídos, já estão enraizados. Então, as crianças, elas estão sendo educadas, elas estão formando novos hábitos, né? E também estão constituindo valores da vida, né? Eu costumo sempre dizer uma coisa, que nossa maior crise do século XXI é a crise de valores, né? Então, assim, enquanto a gente não conseguir se conceber como ser da natureza, nós vamos sempre nos ver como superiores, né? E sempre vamos estar pensando que a natureza está a nosso serviço, né? E pelo contrário. Então, eu penso que fazendo esse trabalho com as crianças, principalmente com a formação dos professores que irão atuar nas escolas, isso será fundamental para que nós possamos alcançar aí o êxito dessas políticas que estão sendo implementadas neste momento. Nós podemos ter o melhor governo, as melhores políticas, mas se aqui na base nós não fizermos a nossa parte com a formação de professores e levando para as escolas esses projetos, essas novas concepções de educação, eu sinto que vai ser mais difícil se concretizar. Obrigada, Giovânia, pela sua reflexão, sempre oportuna e sempre bom, mais elementos, né, que nos ajudam nessa compreensão. Iremar, você já está com o violão e teremos, pelo jeito, o privilégio de ouvi-lo também cantar. Então, bom, dado a questão do horário também, né, e aí com essas participações bacanas, e aí, claro, primeiro eu queria ver se eu reservei aqui uma música para fechar, então eu quero saber se ainda tem alguma contribuição antes da gente aí fazer o fechamento com essa canção, e é isso. Então, ainda se alguém quiser fazer uso da palavra, fique à vontade, e aí eu faço o meu encerramento com a música da nossa realidade. Ok? Então, já que ninguém se manifestou... Iremar, eu acho que o Diga. professor o Nilson e a Beth, acho que eles querem falar. Eles vieram aqui. Eu não estou vendo aqui, então pode falar. Oi, Nilson. Oi, Beth. Tu usou a estratégia. Oi. Ele usou a estratégia da Cláudia. Não, o Clarides. Bom dia para vocês. Bom dia, o Clarides foi sacana. Eu estou tentando abrir a câmera aqui, por alguma razão. Deixa eu ver se. Não está, ele está pedindo para configurar. Mas apesar da sacanagem do Clarides, né? Assim, o fato de ter entrado atrasada, né, a gente acabou se perdendo um pouco aqui. Faz com que a gente não consiga, pelo menos com que eu não me sinta, né, no direito de poder dizer algumas coisas, porque acho que isso, inclusive, isso é um hábito nosso. A gente sempre acha que pode falar coisas, né? A gente tem muito a falar e pouco a ouvir. Então, acho que entrando, né, no encontro, e assim, a gente estava super interessados, tanto eu quanto o Nilson, em poder tá te ouvindo. Nilson conseguiu abrir a câmera. Te ouvindo, Iremar. E aí, de repente, né, a gente, enfim, não conseguiu. E aí falar, né, acho que o exercício da escuta é um exercício super importante também, né? Acho que isso faz parte da nossa cultura, né? Falar. É como nas redes sociais. Todos nós postamos alguma coisa o tempo inteiro, mas a gente raramente consegue ler as coisas que os outros postam, né? Então, apesar de ter chego atrasada,
mas contente de chegar, né? E muito bom poder ver, mesmo que seja esse finalzinho, e ver o canto do Iremar, né? Que sempre é um presentaço, né? E bom dia para todo mundo aí. Bom dia. Muito bem. Nilson, dá um oizinho para nós. Sim, sim. Rapaz, nós... Aí... Então, eu acho que nós não somos tão poucos assim, não, sabe? Acho que nós não somos poucos. É só a gente olhar, dizer, o Iremar, quando olha, né, para a comunidade em que ele vive, e cada um de nós, quando olha para a sala de aula, nós não somos poucos. Eu acho que o que a gente precisaria fazer é pensar em atividades de extensão universitária, de uma forma mais intensa, cada vez mais intensa, né? O que efetivamente faz com que os alunos eles tenham consciência do mundo em que eles estão, eu acho que é a prática do conhecimento teórico que eles têm na sala de aula, né? Eu sempre acho que assim a vivência prática, a contradição das ruas, né? A contradição do bairro, a contradição do mato, é nessa contradição que a gente efetivamente cresce. Na universidade, a gente tem um lado da história, tem uma informação, conhecimento científico. A extensão, ela faz isso. Eu acho que trazer o Iremar para atividades mais intensas com os alunos, eu acho que a gente começar a levar cada vez mais os alunos para fora da universidade, eu acho que isso é bastante significativo. É dessa forma que a gente cria novas lideranças, pessoas que renovem, pessoas que nos superem, né? Nós conseguimos construir o mundo até aqui, né? A geração de cada um de nós construiu esse mundo do jeito que ele é, né? Com toda destruição e contradição. O que a gente precisa fazer é fazer com que esses alunos vão adiante, né? Superem a gente cada vez mais. Eu acho que isso, quem produz são essas atividades de extensão. Cada vez mais eu me convenço que extensão universitária é o caminho que a gente tem, né? Reduzir aí a carga horária de sala de aula e botar os meninos na rua, né? Para experimentar na prática o que é a contradição, o que é o enfrentamento, né? O que é a criação, o que é a necessidade de ter ideias novas, né? De se refazer, de se renovar. Essa palavra a gente usa o tempo todo, mas eu quero ver os alunos vivenciarem isso, né? Verem, como o Iremar estava dizendo, cada um dos ribeirinhos reinventarem a vida depois da hidroelétrica, né? Reinventar a vida depois dessa política fascista que a gente tem visto sendo construída dia a dia, que ela não parou, né? Ela é construída cada vez mais dia a dia. Mas eu acho que a gente deveria se aproximar mais, se juntar mais e colocar os meninos no meio da rua, sabe? Botar por lá. E acho que nesse sentido do que o Nilson está falando, acho que é a vivência, é a experimentação que ela é visceral, né? E ela tem que ser sentida no corpo. Então, não adianta teoria, e não é uma questão de adequação, né? Acho que o que a gente tem vivido é a necessidade de experiências cada vez mais radicais, né? Como diria Paulo Freire, não sectária, mas radicais. E uma experiência radical, ela implica em poder sentir aquilo que a gente pensa, é mudar o modo de vida, né? E quando a gente, pelo menos quando eu penso nas crianças, nas gerações que estão vindo, eu acho que tem muito sim, né? Assim, elas podem conseguir chegar partindo de onde nós chegamos, mas eu acho que nós precisamos ir um pouco mais adiante, porque se nós não formos um pouco mais adiante, elas também não vão conseguir chegar, né? E aí é onde eu penso que tem que estar a nossa radicalidade, a radicalidade numa conduta, de fato, completamente distinta de vida. E ela vai desde as coisas aparentemente mais simples, né? Numa relação, num exercício, não de doação, mas num exercício de solidariedade, né? Num exercício da gente conseguir agir com compaixão e sabedoria. Eu acho que nessa junção, a junção dessas duas coisas, né? Eu acho que é sempre poesia, mas uma poesia que de fato seja visceral. Senão, acho que as coisas se perdem, né?
Que maravilha! Obrigada pela chegada de vocês e por essas palavras que animam, né? Porque esse tem sido o desafio, né? Tem sido o desafio que a gente tem se colocado enquanto Instituto Madeira Viva, enquanto Coletivo Mura, enquanto Convida, enquanto Fórum de Mudanças Climáticas, enfim, todas essas redes que vão perpassando essa perspectiva, e é isso mesmo, nós não somos poucos, né? Nós não somos poucos e a gente precisa cada vez mais aproximar essa praxis, né, de fato, né? É isso, né? A gente nem sempre consegue, às vezes, fazer por conta das instituições, por conta das amarras, mas ousar, né, ousar provocar isso já é um grande desafio. Talvez seja por isso uma das questões, ou a máxima, talvez, da minha caminhada é essa. Eu gosto de caminhar livre, porque daí eu sei por onde caminhar e com quem caminhar, né? Aí isso facilita a gente também a se sentir, né, na caminhada, que nem sempre a gente consegue fazer, né, dentro das amarras institucionais, mas é um desafio muito importante, tem muita gente querendo esse desafio, né? Em Nazaré, todo ano a gente recebe pessoas que vêm, embora a gente tenha ficado muito pouco em Nazaré por conta das nossas também outras demandas fora, mas estamos, inclusive, organizando em Nazaré o nosso centro de formação sociocultural, né, ali para a gente ter mais oportunidade de receber as pessoas que querem ir vivenciar, né, a realidade das comunidades. Então, já fica aí um indicativo para vocês, que a partir de junho a gente vai ter uma estrutura melhor lá, bem na beira das nossas florestas, para a gente fazer as vivências e receber já a partir de julho aí, aproveitar que tem um festival cultural Nazaré, né, a gente já fazer esse intercâmbio, tá bom? Já fica o convite para vocês. E como eu mostrei antes, né, o livrinho Manifesto dos Peixes, né, aí os peixes sentem, a gente tem ainda alguns exemplares, e dentro dessa temática, semana que vem, a gente estará junto com a doutora Vanessa Rasson, que faz parte aí de um grupo de discussão dentro da ONU sobre direitos da natureza, que está com a gente na articulação, e nós vamos estar discutindo com a comunidade indígena do Laje do Ribeirão, aliás, do Laje Velho, um projeto de lei de direito do rio Laje, para a gente levar para a Câmara numa audiência já no dia 2 de março, e é isso, né? Vamos fazendo acontecer essa garantia dos direitos da Mãe Terra. É preciso estancar as veias abertas. E é nesse sentido que eu ofereço essa canção, e agradecendo, né, de todo o coração pela oportunidade, por essa troca, e estamos à disposição para estar somando presencialmente em alguns momentos aí dentro dos espaços da universidade ou fora deles. Estamos à disposição. A gente ajusta as agendas para poder somar, tá? Então, ninguém solta a mão de ninguém empurra ninguém no barranco, ao contrário, a gente segura e cai junto, mas a gente não solta. É assim que a gente faz, né? Então, e vamos aí juntos nessa grande rede internacional, né, de filosofia ecológica integral, que perpassa por tantas mãos, né? Então, nesse sentido, água é a nossa essência. Então, a canção de minha autoria, Meu Rio. Deixem meu rio viver, deixem meu rio passar, deixem-no viver plenamente, livre sem nada barrar. Deixe meu rio correr, livre sem nada barrar. Rios vivos é vida livre, rios livres é vida viva,
Rios vivos é vida livre, rios livres é vida viva. Oh, 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 oh. Deixem minhas águas puras, deixem as vidas pulsar, deixem-no viver sem barramentos e toda a vida semear. Eu sou rio vivo, semente de um novo amanhã que virá. Eu sou rio vivo, semente de um novo amanhã que virá. Rios vivos é vida livre, rios livres é vida viva. Oh, 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 oh. Parabéns. Parabéns, Iremar. Muito obrigada, em nome do professor Josenir, do doutor Ivan, de todos que estão aqui presentes. A gente agradece a tua participação e, com certeza, os desafios que tu nos apresentaste e que, no coletivo, a gente percebe o quanto é possível nós contribuirmos para que realmente eles aconteçam. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, nosso próximo encontro, no próximo mês. Parabéns, tchau, Iremar. Um Parabéns. Valeu, um abraço a todos, todos. Ótimo final de semana. Igualmente. Tchau, tchau. Bom revê-lo, professor Clarice. Bom revê-la também. Quando vai ser a tese final? Fevereiro de 2024. Ah, legal. Participei da banca. Um abraço para o Humberto aí. Humberto. Irmã, Cláudia, um abraço para ti. Um abraço, tudo de bom. Até a próxima. Venha para Rondônia conhecer aqui uma hora. Olha, será um prazer. Quem sabe? Quem sabe, né? Vamos conversando. Isso aí. Um abraço. Um abraço. Quando vocês puderem na agenda, trabalho da Berenice, seria interessante mais para frente, se vocês quiserem. Sim. Ótimo. Ok, vamos passar. Abraço. Tá, Tchau. um abraço. Tchau.